Olá, rubro-negros! Estamos começando agora mais um podcast sobre o Mengão. Vamos falar sobre a expectativa para o grande jogo entre Flamengo e Racing pela Libertadores. Quem deve formar a dupla de volantes do Flamengo contra o Racing? Felipe Luiz deveria deixar Samuel Lino no banco de reservas? Nossas escalações e palpites? Bem-vinda, Mariana. Qual é a sua expectativa para o jogo entre Flamengo e Racing? A minha expectativa é que seja um jogo muito complicado para a equipe do Flamengo. O primeiro jogo será no Maracanã. Isso, obviamente, obriga o Flamengo a ter que vencer a partida, a ter que conquistar um bom resultado dentro de casa. O Racing provavelmente vai tentar jogar no estilo de jogo que ele está habituado a jogar, que não é só dando a bola para o adversário, é atacando também, jogando em transição. Acho que o Racing é um time que é muito inteligente para jogar como visitante e o Flamengo vai precisar tomar muito cuidado. Acho que é um jogo onde o Flamengo vai precisar mostrar sua força dentro de casa para poder conquistar um bom resultado, mas eu considero esse um jogo bem complicado para o Flamengo. Acho que o Flamengo vai ter que jogar muito bem para ele conseguir conquistar a vitória. Minha expectativa para esse jogo é um jogo em que o Flamengo vai ter bastante a posse da bola, vai ter o controle do jogo. Acho que o Racing vai ficar mais no campo de defesa, com isso tentando contra-ataques, transições ofensivas. Acho que o Flamengo vai ter que ter muita paciência na troca de passes para conseguir encontrar espaço nas linhas de marcação do adversário. É um jogo que é importante para o Flamengo aproveitar as chances que tiver, seja essas chances vindas de bola parada, cruzamento para a área, finalizações de fora da área. É um jogo que detalhes pode fazer muita diferença e é um jogo muito importante para o Flamengo, porque o Flamengo joga primeiro no Maracanã e é necessário demais conquistar a vitória. É claro que vencer por mais de um gol de diferença seria muito bom. Muito importante é o Flamengo conseguir conquistar essa vitória nesse primeiro jogo. O Flamengo teve dificuldades contra o Estudiantes, teve dificuldades contra o Central Córdoba e eu não espero nada diferente contra o Racing. Só que o Racing ainda tem um time melhor que o Estudiantes e o Central Córdoba, então o Flamengo vai precisar fazer um jogo muito bom, tanto ofensivamente quanto defensivamente, e ser eficiente nas finalizações. Quem deve formar a dupla de volantes do Flamengo contra o Racing? Acredito que a dupla que deve entrar em campo, ou pelo menos deveria entrar em campo, deveria ser Eric Pulgar e Jorginho. Acho que o Flamengo precisa ter um jogador com as características do Eric Pulgar. É um jogo de Libertadores, o Pulgar está muito mais acostumado ao estilo de jogo sul-americano do que o Saul. Então acho que o Eric Pulgar, até mesmo por conta da característica dele de ser um pouco mais defensivo, de ser um jogador que protege mais a entrada da área, que é um jogador alto, forte, vai ajudar a equipe do Flamengo. Eu acho que as características do Eric Pulgar fazem muito sentido para a partida contra o Racing. E aí o Flamengo também precisa ter um outro jogador que tenha qualidade na troca de passes, que pode ditar o ritmo de jogo, que é o Jorginho. É um jogador que a gente sabe que ele não tem tanta qualidade na marcação. O ponto dele de marcar é antecipar, conseguir roubar a bola antes dela chegar aos pés do adversário. Eu acho que Jorginho e Eric Pulgar é uma dupla que consegue se complementar, apesar de ambos serem primeiro volantes. Eu acho que para o duelo contra o Racing eu começaria com ambos. No jogo contra o Racing eu começaria com Eric Pulgar e Jorginho. São dois jogadores que têm muita qualidade no passe, mas também são jogadores que vão muito bem na marcação. Acho que é um jogo que o Flamengo obviamente precisa buscar bastante o ataque, mas o Flamengo também tem que prestar muita atenção defensivamente, visto que o Racing tem um time muito bom. Quanto o Palmeiras, o Saul entrou no segundo tempo, estava voltando depois de alguns jogos sem jogar, porque estava sentindo dores no tornozelo. Então assim, eu começaria com o Eric Pulgar e Jorginho. Felipe Luiz deveria deixar Samuel Lino no banco de reservas? Essa é uma dúvida que eu tenho para esta partida contra o Racing por alguns motivos. Um deles é, olhando para a parte defensiva, o Racing é um time que joga muito pelos lados de campo e o lateral do Flamengo, Alexandre, vai precisar de ajuda na marcação pelo lado esquerdo. Eu não sei se, por exemplo, se o Carrascal fosse uma escolha pela esquerda, ele conseguisse marcar tão bem como o Samuel Lino consegue fazer. Eu acho que o Samuel Lino tem a velocidade para poder ajudar o Alexandre no sistema defensivo. Ofensivamente, obviamente, se fosse para mim escolher um jogador, eu deixaria sim o Samuel Lino no banco de reservas e começaria com o Carrascal. Mas a gente sempre tem que olhar o futebol com a bola e sem a bola. Então, por conta do estilo de jogo da equipe do Racing, eu ainda assim começaria com o Samuel Lino para esse duelo no Maracanã.
Bom, para esse jogo eu começaria com o Carrascal. Acho que o Alexandre teria que ser o jogador que teria que dar amplitude ali pelo lado esquerdo, porque o Carrascal é meio campista e ele, por ser destro, vai puxar a bola mais para o meio. Mas mesmo assim eu começaria com o Carrascal. O Carrascal tem entrado bem nos jogos, também tem jogado bem quando tem começado de titular. E o Samuelino tem jogado mal. Acho que pode ser um jogador que pode entrar no segundo tempo e ajudar demais. Mas nesse momento eu não começaria com o Samuelino. Ele não está jogando bem e já tem bastante jogos. Daria uma oportunidade para o Carrascal, então eu começaria com o Carrascal no time titular. Nossas escalações. A minha escalação seria Rossi no gol, na lateral direita Emerson Royal, na lateral esquerda Alexandro, na dupla de zagueiros Danilo e Léo Pereira, na dupla de volantes Pulgar e Jorginho, de ponta pela direita Gonzalo Plata, de ponta pela esquerda Samuelino, de camisa 10 de Arrascaeta e de centroavante Pedro. Bom, eu começaria, por exemplo, com o Danilo na defesa, porque a gente não tem a certeza se o Léo Ortiz estará à disposição para o duelo contra a equipe argentina. No meio de campo, como eu disse, eu estou optando por permanecer com o Eric Pulgar de titular. Pelos lados de campo, acho que eu começaria com o Gonzalo Plata, porque o Gonzalo Plata é um jogador que vai ajudar o lateral na recomposição. O time do Racing joga muito pelos lados de campo e como o Gonzalo Plata é um jogador que consegue jogar também bem por dentro, eu começaria com ele, porque é pelo Racing jogar com um esquema de 3 zagueiros, a parte central muitas das vezes falta um jogador na hora de marcar. Então o Gonzalo Plata é um jogador que muitas das vezes, até por ser canhoto, leva a bola para o centro, abre o lado de campo para o lateral. Então eu começaria com o Gonzalo Plata pelo lado direito, o lado esquerdo com o Samuelino. Eu acho que é para tentar forçar o Samuelino nas costas do ala do time do Racing, que pode ser o Mura, que pode ser o Martirena. Então eu acredito que ter um jogador de velocidade, tanto na hora de recompor como na hora de atacar, pode ajudar o time do Flamengo. Então por isso eu começaria com o Samuelino pela esquerda e o Gonzalo Plata pela direita. Bom, minha escalação seria Rossi no gol, Emerson Royal na lateral direita, Alexandro na lateral esquerda, a dupla de zaga Danilo e Léo Pereira, Jorginho e Eric Pulgar como dupla de volantes, de ponta direita Luiz Araújo, de ponta esquerda ou meia esquerda Carrascal, de camisa 10 de Arrascaeta e de centroavante Pedro. Bom, começaria com o Danilo porque não sei se o Léo Ortiz vai estar disponível para esse jogo depois que ele saiu machucado contra o Palmeiras no jogo de final de semana. Então eu começaria com o Danilo, que entrou bem. Danilo formaria ali a dupla de zaga junto com o Léo Pereira. Na ponta direita eu começaria com o Luiz Araújo. Eu acho que o Luiz Araújo não tem jogado bem. Não jogou bem no último jogo contra o Palmeiras. Também não acho que tenha feito uma grande partida contra o Botafogo. Mas eu acho que ele segue sendo um jogador muito importante para o Flamengo, pensando em bola parada, pensando em finalizações de fora da área. É um jogador que, dos atacantes de lado de campo, é o jogador que tem marcado mais gols na temporada. Então eu começaria mais uma vez com o Luiz Araújo no time titular. Palpites. Bom, o meu palpite e torcida, como eu disse no último duelo do Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, agora pela Libertadores, o meu palpite e torcida é que seja 2-0 para o time do Flamengo. Bom, meu palpite é Flamengo 2, Racing 1. Acho que o Flamengo vai vencer, mas eu acho que vai ser pelo placar mínimo. O Flamengo vencendo por apenas um gol de diferença. Então é isso. É isso, gente. Se inscreva no canal, deixe o seu like e até a próxima.